Bem-vindos ao seminário de intercessão e estamos na lição número 4 e o grande objetivo é ensinar toda a liderança do Ministério Juntos por Cristo a alcançar aldeias, vilas, cidades e nações. Deus nos tem abençoado ao longo deste 2011 e até à data corrente. Deus tem abençoado as nossas igrejas com salvações. Vivemos um tempo em que vemos os sinais da vinda de Jesus Cristo. E esta é uma hora em que a igreja ela tem que ser intercessora. Ela tem que ser uma igreja pela qual Jesus vem buscar, que é pura, sem mancha e que está preparada para o noivo. Esta é uma hora em que nós temos que resgatar o máximo de almas, o máximo de pessoas para a arca, para o caminho de Jesus Cristo. E para isso você tem que entender o que é interceder. Interceder é, primeiro, uma igreja local, ela necessita de um programa de oração. No nosso ministério, nós temos um relógio de oração, pela qual eu vou passar a mostrar. Relógio esse que você pode também participar indo ao nosso site em www.juntosporcristo.com e poderá adquirir este relógio de oração e em sua casa orar juntamente connosco pelos vários assuntos que o ministério tem. Ao mesmo tempo, em cada igreja, nós fazemos intercessão. As armas, quando nós falamos das armas de intercessão, falamos também que toda a manifestação do poder espiritual no mundo material, natural, primeiro é ganho no mundo espiritual. Eu vou repetir. Toda a manifestação do poder espiritual no mundo material, natural, primeiro é ganho no mundo espiritual. Ou seja, para eu ver uma igreja ficar cheia, para eu ver famílias a serem libertas, para eu conquistar os meus projetos da minha vida, pessoais, eu tenho primeiro que ver no mundo do espírito para conseguir depois ver no mundo natural. Interceder é ir à presença de Deus com confiança na sua palavra, tomando o lugar de outro, carregando o seu fardo. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, no versículo 2. Gálatas 6, versículo 2. Você deve também, encoraja você a ter um caderno, uma caneta, para tirar apontamentos e para você poder estudar e aprender. Mesmo que você seja de outro ministério, o objetivo também é você, através do nosso instituto, você estudar e aprender mais sobre o poder da intercessão. Gálatas capítulo 6, no versículo 2, diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amados, interceder é orar sem desistir, até você alcançar os resultados desejados. Você está num lugar e não está a ver nada a funcionar, você está até no seu trabalho, você não vê as coisas a andar, você tem que orar sem desistir. Desista de desistir. E você tem que orar, interceder, lutar, até você alcançar os resultados que você deseja. Vamos ver em Lucas, capítulo 18. Lucas 18. E no Lucas 18, versículo 1, diz assim. Lucas 18, estou aqui a abrir, no versículo 1. E contou-lhes, fala da parábola do juízo iníquo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva a ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus nem respeite os homens, todavia, com esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem,
porventura achará fé na terra? Amados, quando nós nos colocamos na intercessão, nós temos que identificar-nos com o objeto da intercessão, o alvo. Você não pode disparar de qualquer jeito, você tem que ter um alvo. Interceder é guerrear contra as forças das trevas para neutralizar o poder de Satanás. Satanás, ele pega no seu exército que está tão bem organizado, muitas vezes mais que a igreja. E Satanás move-se de uma maneira em que pessoas estão amarradas, pessoas vivem subjugadas. E nós temos que, cada vez mais, ver o que a Bíblia diz. Em Mateus capítulo 12, diz o seguinte, vamos a Mateus 12. Mateus capítulo 12, diz o seguinte, versículo 29. Como é que pode alguém entrar na casa de um homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando a sua casa? Ouça o que a Bíblia diz. Como é que alguém entra em casa de um valente, quer dizer, território de Satanás, furtar os bens falam-nos em almas, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quer isto dizer o quê? Interceder é declarar a vontade de Deus sobre o que estamos a orar. Deus quer que a humanidade seja salva. Os sinais da vinda de Jesus estão todos aí. Romanos 10:1 diz, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Deus quer libertar o povo. Deus quer que você seja livre, mas para isso, em primeiro lugar, você tem que se tornar um filho de Deus. Em segundo, você deve se tornar um servo de Deus. E a vontade de Deus acerca da intercessão é que Deus convida-nos à oração. Deus, Ele convida-nos a clamar. Jeremias 33:3. Clama a mim. Deus convida-nos a apresentar a nossa demanda, trazendo as nossas firmes razões. Isaías capítulo 41, versículo 21. Deus convida-nos e admoesta-nos antes de tudo, antes de fazermos deprecações, intercessões. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 8. Em Isaías 62 diz, ó Jerusalém, sobre os seus muros vos guardas. Em Ezequiel 22:30 diz que busquei entre eles um homem. Então, através dele, o Espírito Santo joga torres ou torrentes de luz nas trevas, onde se encontra o pecador. Esta é uma hora em que nós temos que lutar como nunca. Orar. Para que nós possamos libertar o máximo de almas do mundo para Jesus Cristo. Então, se você é membro de uma igreja local, se você é membro do nosso ministério, participe na intercessão da igreja local. Uma hora antes. Faça parte desse time de intercessão. Durante a semana, no dia em que a igreja tem intercessão, no relógio de oração. Se você é de outro ministério, ore, semeie oração para colher oração. Ore por a nação onde você está. Ore pelo governo. Ore pelas autoridades. Ore pelas autoridades na igreja. Ore pela sua família. Mas não baixe os braços. Você está vendo situações que ainda não estão a andar na sua vida? Resista. Havendo feito tudo, dizem Efésios, fica firme. E Deus abrirá um caminho aonde não há caminho. Até à próxima lição. Deus o abençoe.